pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Cohen, arte educadora e designer de brinquedos. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do desenho no desenvolvimento infantil, a potência que ele tem. Só que antes disso, eu queria falar só um pouquinho da minha história. Algumas pessoas me pediram, Aline, conta um pouquinho da história da Risque Brinque, como tudo começou. E eu achei interessante fazer esse resgate, porque toda marca tem uma história. E resgatar essas memórias afetivas, sem dúvida nenhuma, trazem muito mais sentido para o trabalho que eu faço hoje. A Risque Brinque, na verdade, nasceu de uma visita a um projeto muito especial. O nome desse projeto é Projeto Brincante e felizmente ele existe até hoje. Ele foi fundado por Ruth Cohen, psicanalista, minha mãe, e uma outra médica que infelizmente, não está mais conosco. Esse projeto tem o objetivo de atender crianças que estão em tratamento quimioterápico, nas enfermarias, nas salas de espera, crianças com impossibilidade de locomoção, que não podem visitar uma brinquedoteca durante um tratamento. E aí, o projeto montou uma equipe de psicólogos e alunos de educação física da UFRJ, e do qual eu fiz parte durante alguns anos. E eles atendem essas crianças trazendo brincar para essas crianças, para que esse tratamento se torne menos doloroso psiquicamente possível. E no dia que eu fui visitar esse projeto, eu fui na antiga sala de quimioterapia do hospital. E a sala tinha condições precárias, era uma sala muito pequena, apertada. As crianças ficavam numa poltrona, às vezes de 4 até 6 horas, sem poder se locomover, recebendo aquele medicamento. Naquele momento, eu tive uma ideia. O hospital tem uma brinquedoteca, mas as crianças não podiam ir até lá. Por que não fazer um dispositivo ou um brinquedo que trouxesse de alguma forma a brinquedoteca até essas crianças? E foi aí que eu criei a bandeja brincante, que foi um brinquedo, que na verdade era uma bandeja, e em cima dela tinha um kit lúdico, onde as crianças podiam brincar de várias brincadeiras, sozinhas e acompanhadas. E sempre com a intenção de trazer o desenho como fio condutor dessas brincadeiras. E sempre se preocupando com as questões de asepsia e segurança do hospital. Esse projeto foi o grande projeto da minha vida. Essa bandeja brincante foi distribuída por muitos hospitais do Rio, de São Paulo e de Minas. Após criar esse brinquedo, eu tive a certeza que eu queria trabalhar com crianças. Não sabia nem onde nem como, mas eu tinha essa certeza. E aí eu fui fazer especialização em educação infantil. E logo depois dessa especialização, eu criei a linha de brinquedos Risque Brinque. Minha intenção não era criar mais um brinquedo pronto. Eu queria trazer algum tipo de dispositivo que desse margem para a imaginação das crianças acontecer, para que elas pudessem brincar de forma mais livre, mais autônoma. Eu sempre apostei no desenho como um potente veículo de comunicação, de expressão, de representação do mundo. Foi aí que eu tive a ideia de trazer o desenho como centro da interação dos meus brinquedos. Por isso, em todas as peças da linha, as crianças podem desenhar e apagar à vontade, trazendo seus enredos, cenários e histórias. E elas se expressam não só graficamente, mas elas se expressam com o corpo inteiro, de forma genuína. E é por isso que eu aposto que o desenho é um grande aliado no desenvolvimento infantil. Hoje, eu gostaria de citar uma autora na qual eu tenho feito alguns estudos. Ela é artista plástica, escritora, educadora e especialista em desenho, que é Edith Derridic. Ela traz reflexões muito interessantes sobre o desenho. Será que o desenho é só feito de lápis e papel? Segundo ela, o desenho está muito além disso. O desenho pode acontecer num espaço tridimensional, por exemplo. Organizar uma estante de livros também é desenho. O movimento do nosso corpo, o traçado que ele faz, os percursos, também pode ser desenho. Então, com isso, ela amplia o nosso olhar, a nossa percepção para o que é o desenho. E a partir de que momento da infância que o desenho começa a surgir? Segundo a abordagem piagetiana, entre 0 e 2 anos, que é a fase sensório-motora, onde as crianças estão descobrindo o mundo através do corpo, é da onde surgem as primeiras marcas, né, os primeiros desenhos. E essas marcas são feitas a partir na verdade, de um movimento corporal. Por volta ali de 1 ano e meio, mais ou menos, quando a criança começa a conseguir segurar algum objeto riscante, ela percebe que o movimento do corpo traz uma marca. Não existe ainda uma intenção de representação, nem uma ideia imaginária. Ela simplesmente se movimenta e percebe que esse movimento traz uma marca. E isso traz um prazer enorme para ela.
E com o tempo, esse desenho vai ganhando complexidade e intencionalidade. A criança já começa aos poucos a ter o desejo de representar o mundo à sua volta. Esses primeiros desenhos que surgem são chamados de garatujas, que começam de forma desordenada e com o tempo vão ganhando uma estrutura, né, uma intencionalidade. A criança já começa a criar uma narrativa sobre aquele desenho, uma ideia imaginária, representar muito mais o que ela imagina do que ela vê. Então, o ato de desenhar é algo extremamente complexo e necessário para o desenvolvimento infantil. Uma reflexão que eu gostaria de fazer também é sobre a interferência do adulto no desenho da criança. Eu vivi uma experiência aqui em casa, meu filho mais velho, na época ele devia ter por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, ele gostava muito de cavalos, e aí uma pessoa da família, com a melhor das intenções, desenhou para ele um cavalo perfeito. E a criança já tem espírito crítico, né? Ele adorou o cavalo, achou lindo, não queria que apagasse. E a partir daquele dia, ele parou de desenhar. E a partir daquele momento, ele começou a dizer que não sabia, que não conseguia desenhar. E aí foi todo um trabalho de conversa durante muito tempo para que ele criasse autoconfiança de novo e voltasse a desenhar, para que ele desenhasse do jeito dele. E o que, na verdade, o que mais importa nesse processo, né, que a criança está começando a representar o mundo, é justamente criar uma narrativa. Ela dizer do que se trata aquele traçado. Pode ser um rabisco, pode ser um círculo. Se ela está dizendo que aquilo é um cavalo, esse é o processo mais complexo, né? Mais importante. De todo modo, o desenho também é algo que se aprende. Em geral, se aprende por imitação. Imitação é um processo extremamente importante para o desenvolvimento, na verdade, de qualquer aptidão, de falar, de andar. A Edith traz também uma reflexão interessante, que a imitação é diferente da cópia. A imitação, o sujeito está ali, ele se coloca de alguma forma, ele faz uma releitura, né? Existe uma verdade no traçado. Já a cópia é algo externo e que a gente tem que copiar e tem que ficar idêntico. O que mais importa é o resultado e não o processo. Num processo em que a gente faz uma releitura de uma obra de arte ou de um desenho de observação, na verdade o que mais importa é como a gente observa aquele objeto, de que maneira aquela imagem atinge nossos 5 sentidos. Pode ser uma observação de forma passiva, numa intenção de cópia que se gera um resultado muito empobrecido, ou uma observação ou uma releitura que a gente faz com o nosso corpo inteiro. E aí sim a gente vai chegando, vai investigando de que maneira aquilo foi construído. Por isso também que a gente evita de dar desenhos prontos para as crianças, porque o desenho, na verdade, ele é constitutivo do ato de pensar. E por fim, eu gostaria de indicar a leitura de um livro da Edith Derdick, que se chama Formas de Pensar o Desenho. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Um beijo e até a próxima!